Notas do autor. Asterisco asterisco Coração em Chamas asterisco asterisco é o terceiro volume de uma trilogia, dando continuidade aos meus escritos anteriores, asterisco asterisco Mago Cipriota asterisco asterisco e asterisco asterisco Homenagem ao Sol asterisco asterisco. No entanto, pode ser lido como uma obra independente, ou seja, não é necessário conhecer os livros anteriores para apreciá-lo. Aqueles que já leram as partes anteriores perceberão que em asterisco asterisco Coração em Chamas asterisco asterisco são explorados novos temas que antes haviam sido apenas mencionados parcialmente, ou sequer abordados. O primeiro capítulo resume as principais ideias dos 2 volumes anteriores, a sua densidade e a introdução de novos conceitos não devem assustar ninguém. Os capítulos seguintes fornecem explicações detalhadas dos ensinamentos, enriquecidos com diálogos, anedotas e histórias. Para facilitar a compreensão, incluí também um glossário no final do livro, que pode ser particularmente útil para novos leitores. Para manter a consistência, segui o mesmo procedimento anterior na grafia dos nomes gregos e uso os nomes masculinos no caso nominativo ao falar sobre alguém, Diascalos, Costas, Ianis, Antonis, Stefanos, mas utilizo a forma vocativa ao me dirigir diretamente a eles, Diascali, Costa, Iani, Antoni, Stephanie. Essa questão não se aplica aos nomes femininos gregos. Os nomes dos personagens no livro são fictícios, exceto os nomes de figuras históricas e dos meus familiares. O nome Diascalos é, na verdade, um título, que significa mestre ou professor. Trata-se de uma palavra comum. No grego, é um termo comumente usado para se referir a diretores de escolas e sacerdotes. Muitas pessoas contribuíram para a criação deste volume dos meus escritos anteriores, incluindo os próprios personagens, bem como amigos e familiares cipriotas, de modo que, por questão de espaço, não poderei listá-los individualmente. Não preciso dizer o quanto sou grato a Diascalos e Costas, esses 2 mestres espirituais cipriotas, por me aceitarem como amigo íntimo e me honrarem com a oportunidade de compartilhar seus ensinamentos especiais com o público em geral. Agradeço à Universidade do Maine por me conceder licença e permitir minha viagem de estudos durante o verão, o que facilitou meu trabalho em Chipre. Meus colegas do Departamento de Sociologia me ofereceram um apoio inestimável para a pesquisa, e aproveito para expressar minha sincera gratidão a eles. Sou particularmente grato pela ajuda moral e observações críticas dos professores Steve Coe, Stephen Marques e Katrin Grelkowski, além de Susan Greenwood, que dedicou tempo e energia para revisar o manuscrito desta obra. Agradeço também a Michael Lewis, que me apoiou com sua colaboração e trabalho artístico, sua amizade e sensibilidade espiritual me ajudaram a crescer ao longo dos últimos anos. Por fim, mas não menos importante, agradeço profundamente a minha esposa, Emily, por estar comigo desde o início e permanecer ao meu lado apesar de todas as dificuldades materiais e espirituais que enfrentamos ao tentar compreender a cosmologia mística de Diascalos e Costas. Nascida em Chipre, mas acostumada ao rigor da literatura alemã e francesa devido à sua formação, Emily trouxe uma visão crítica admirável que, por vezes, gerou os melhores diálogos durante nossas conversas. Sua presença me lembrou constantemente da necessidade de ressuscitar a Mãe Divina como uma condição para que a humanidade finalmente vivencie seu renascimento espiritual. O que mais posso dizer sobre ela? Como uma companheira extraordinária, ela formou a espinha dorsal do barco da minha vida. Sem ela, é duvidoso que eu tivesse tido a força, a perseverança e a tranquilidade necessárias para não me perder nos caminhos labirínticos e aventureiros do mundo místico dos mestres espirituais gregos cipriotas. Os buscadores da verdade. Assim que cheguei a Nicósia, em maio de 1987, recebi um telefonema de Stefanos. Preciso te mostrar uma coisa, agora mesmo. É sobre Diascalos. Sua voz soava excitada e urgente, então, apesar de não ter dormido na noite anterior e estar bastante exausto pela longa viagem, concordei que ele viesse até mim. Meu rosto cansado logo se iluminou ao cumprimentar meu querido amigo de longa data. As coisas estão acontecendo rápido. Disse ele sorrindo, e, respirando fundo, entregou-me um jornal com um artigo de 2 páginas sobre Diascalos. Li a notícia e balancei a cabeça, espantado. Eu havia prometido manter o anonimato de Diascalos, mas parecia que não era mais possível esconder sua identidade. Nos últimos anos, publiquei 2 livros sobre ele, e Chipre era uma ilha pequena demais para que alguém permanecesse anônimo, ainda mais alguém da importância de Diascalos. Quando ele realizou uma cura incrível na presença de alguns jornalistas perplexos, tornou-se inevitável que o milagre fosse parar na imprensa. Stefanos estava presente no ocorrido e pôde contar os detalhes. Eu estava conversando com Diascalos, começou Stefanos, enquanto nos acomodávamos com um chá gelado em mãos, quando uma porção de jornalistas apareceu na casa dele. Armados com câmeras e gravadores, pediram uma reportagem a ele. Aparentemente, ouviram falar dele e gostariam de fazer algumas perguntas. Diascalos os convidou para entrar e, por pelo menos 1 hora, conversou com eles de bom grado. Que reviravolta! Espantei-me, sabendo que Diascalos nunca tinha dado uma entrevista a jornalistas antes. Eles perguntaram sobre tudo, desde a vida após a morte, passando pela reencarnação e a cura, até a clarividência. Acho que aqueles caras nunca tinham ouvido falar sobre essas coisas em suas vidas, então estavam totalmente perplexos. Quando estavam prestes a sair, continuou Stefanos, uma mãe inglesa chegou à casa, com seu filho de 3 anos nos braços. O resto você pode ler no artigo. Meu olhar deslizou novamente pelas colunas da revista semanal, e comecei a ler em voz alta o texto grego em letras maiúsculas, Inspirus Satis Diascalos a curou, na presença de várias testemunhas, um garotinho inglês de 3 anos que sofria de paralisia. Um milagre aconteceu? Ou nos tornamos vítimas da hipnose? Eu mesmo não sei. Só sei o que vi com meus próprios olhos, e um menino que não conseguia ficar em pé correu alegremente pela sala após alguns minutos de tratamento. O jornalista descreveu de forma comovente como Diascalos realizou a cura, e observei atentamente a mãe inglesa, com a criança em seus braços. Somente quando ela o entregou a Spirus Sati, percebi que a perna esquerda do menino estava com um severo suporte plástico. Os músculos estavam completamente atrofiados, e um dos membros era visivelmente mais curto que o outro. Spirus Sati sentou-se em uma poltrona, com a criança no colo, e falou com ela em um tom suave e reconfortante.
Enquanto isso, começou a acariciar e massagear gentilmente a perna doente. Meu colega perguntou em voz baixa à mãe qual era o problema do filho. Paralisia infantil. Ele não consegue ficar em pé. Se o levantamos e soltamos sua mão, ele cai. Enquanto isso, Spiro Sati continuava a acariciar os músculos atrofiados e, de vez em quando, puxava bem a perna da criança, como se quisesse esticá-la. 10 a 20 minutos se passaram assim, não me lembro exatamente. Meu olhar se fixava ora na criança, ora em Spiro Sati. De repente, o rosto do menino contorceu-se em uma expressão de dor. Então Dascalos o colocou em pé, deu uma palmada em sua bunda e disse: "Agora é hora de correr, meu amiguinho." E a criança realmente começou a correr pela sala. Um milagre aconteceu? Ou nos tornamos vítimas da hipnose? Quem sabe? Mas eu apenas relatei o que vi com meus próprios olhos. Acabou a anonimidade. Disse a Stefanos, que há quase uma década acompanhava junto comigo o trabalho de Dascalos. No verão de 1978, conheci pela primeira vez Spiro Sati, o funcionário público aposentado. Ele era um homem alto, de aparência comum, que à primeira vista não se diferenciava de seus compatriotas, que passavam a maior parte do dia nos cafés de Chipre, jogando damas, cartas, folheando jornais, conversando e sorvendo lentamente o café turco. No entanto, Spiro Sati não era uma pessoa comum e dificilmente poderia ser considerado um frequentador habitual dos cafés. Em seu tempo livre, ele preferia cuidar de suas plantas e cactos favoritos ou pintar estranhas paisagens não terrenas enquanto ouvia Beethoven. Se ele vivesse na Sibéria, no Nepal ou em uma pequena vila africana, os antropólogos provavelmente o teriam declarado um xamã, ou se fosse de origem mexicana ou peruana, seria um curandeiro. Se tivesse ascendência indiana ou tibetana, seria considerado um respeitável yogi ou lama. Spiro Sati era, na verdade, um curandeiro, um sábio conhecedor dos mundos superiores, um mestre com um poder espiritual ilimitado. Segundo ele, era capaz de sair voluntariamente de seu corpo físico envelhecido e, na companhia de ajudantes invisíveis, viajar para terras distantes e outras dimensões para estar a serviço daqueles que sofrem. Ele fazia isso de maneira totalmente consciente e, assim como os xamãs, também era capaz de relatar suas viagens fora do corpo a seus seguidores e discípulos. Pessoas de todas as formações visitavam-no, aqueles para quem os tratamentos tradicionais já haviam falhado completamente o procuravam discretamente, pedindo que ele expulsasse o mal de seus corpos e curasse seus 1000 problemas físicos e espirituais. Seu nome esteve associado ao ocultismo na ilha por muito tempo, os devotos religiosos o evitavam, considerando um mago dotado de poderes mefistofélicos. "Não ouse mencionar o nome dele na minha casa," ordenou-me uma de minhas tias profundamente católicas, com um tom que não permitia contestação. Dascalos, contra quem os líderes do clero tentaram várias vezes se unir, era na verdade apenas seu amigo. Graças à entusiástica intercessão do arcebispo Macarius, ele não havia sido excomungado da igreja há muito tempo. Havia rumores de que Sua Excelência era um dos discípulos de Dascalos, que secretamente também ouvia as gravações das palestras e discursos do mestre. O líder reconheceu que Dascalos não representava um perigo para a igreja cristã e que não poderia ser rotulado como um curandeiro maligno. Ao contrário, assim como eu, ele também percebeu que o excêntrico mágico cipriota era, na verdade, um iniciado místico cristão. Spiro Sati não gozava de respeito entre a comunidade científica cética. Era considerado um homem não sério, muitas vezes rotulado como charlatão ou impostor, no melhor dos casos, era visto como um estranho velhote, um artefato inocente de tempos passados, cuja capacidade de cura apenas os crédulos ingênuos confiavam, aqueles incautos e sem educação, a quem os cultos mais eruditos não se rebaixariam. "Você realmente quer desperdiçar seu tempo precioso com esse homem?" perguntou uma vez um dos meus primos, um respeitado cientista social, balançando a cabeça em desapontamento quando confessei que queria passar um fim de semana estudando Spiro Sati e seu mundo peculiar. "Seria melhor você se concentrar na estrutura da sociedade cipriota, nas relações entre os hábitos de votação e a filiação partidária. Ninguém ainda pesquisou essa área." Spiro Sati passou grande parte de sua vida como um par entre os seus, sendo olhado com ceticismo tanto pelos crentes quanto pelos descrentes. No entanto, todos aqueles que o procuravam em busca de cura tinham uma opinião muito diferente a seu respeito, assim como os membros de seu círculo de discípulos, que arriscavam suas boas reputações ao comparecer às suas palestras na sua. Ali, na parte de trás da casa de Dascalos, transformada em um santuário, eles se reuniam regularmente para praticar sua arte mística, incluindo as técnicas de meditação que Dascalos havia designado para ajudá-los em seu desenvolvimento espiritual. Para os discípulos, Spiro Sati não era apenas o mágico cipriota, mas também um professor de sabedoria esotérica, que era reverenciado como seu mestre, Dascalos. Informei a Stefanos que, na manhã seguinte, assim que acordasse, planejava visitar Dascalos. Assim aconteceu, quando cheguei, já havia vários visitantes esperando na casa, que, como de costume, pediam ajuda de Dascalos em seus problemas. Dascalos estava de bom humor e alegre por me rever. Desde minha última visita, em agosto de 1986, já se passaram mais de 8 meses. Ele não parecia se incomodar com a repentina popularidade que a publicação do artigo havia lhe trazido. Na verdade, ao contrário, ficou surpreso e feliz ao perceber o entusiasmo que despertou nos repórteres. "Na verdade, não fiz nada de especial," ele ria. "Apenas servi como um canal para o Espírito Santo, e isso é tudo." Ele repetiu o que já havia me dito várias vezes, que consideramos os milagres como milagres apenas por nossa ignorância. Se conhecêssemos a ordem em que a natureza opera, acharíamos esses eventos naturais. O verdadeiro milagre, enfatizou, é a própria vida, nada mais. Com seu típico jeito travesso, ele recordou a entrevista, fazendo com que todos na sala rissem alto. Como tinha muitas coisas a fazer naquele dia, não o incomodei por muito tempo. Combinamos que nos encontraríamos novamente na segunda metade da semana. Enquanto isso, passei alguns dias em Limassol, nesta próspera cidade portuária, onde tive a oportunidade de visitar Costas, o discípulo mais avançado de Dascalos e também seu sucessor designado.
O artigo agitou toda a população da ilha, até mesmo aqueles que geralmente eram indiferentes a histórias sobre curadores espirituais e outros milagres esotéricos ficaram intrigados. Como as pessoas sabiam que eu tinha algum envolvimento com o assunto, amigos e conhecidos me procuraram para pedir minha opinião profissional. Entre eles estava Sofia, uma colega socióloga de origem cipriota que lecionava em uma universidade canadense. Ela estava de férias na ilha, mas, ao saber que eu estava lá, pediu para nos encontrarmos. Marcamos um encontro para sábado à noite no restaurante Lefteri Carpazia, que estava localizado na linha verde, a fronteira demarcada pelas forças da ONU que supervisionam a paz entre a população grega e turca de Chipre. O prédio, uma antiga casa de governo construída em arenito durante o domínio colonial britânico, havia sido completamente abandonado após um ataque à bomba. Apesar das paredes que lembravam as tensões entre os dois grupos étnicos e a ausência de um telhado que evocava a tragédia da ocupação turca em julho de 1974, eu gostava do lugar. No pátio aberto do restaurante, o aroma de jasmim pairava no ar e as palmeiras balançavam suavemente, enquanto os arcos venezianos proporcionavam uma vista maravilhosa do bairro turco de Nicósia. O edifício foi reformado e administrado por gregos que fugiram da península de Carpazia, agora sob controle turco, e funcionava como um restaurante temporário durante os quentes meses de verão. O sucesso do pequeno empreendimento era evidente, pois costumava estar cheio nas tardes e noites. O local era frequentado principalmente por intelectuais e alguns ativistas políticos radicais, tornando-se um ponto de encontro ideal para uma longa e tranquila conversa à noite. Sinceramente, não entendo como você perdeu os últimos anos, sorriu Sofia, enquanto nos acomodávamos à mesa sob um dos arcos venezianos. Admito que me sinto um pouco desconfortável ao pensar no que você faz. Suas pesquisas contradizem todo o meu conhecimento profissional e meu julgamento científico. Eu entendo você, e ri, tranquilizando-a de que esse tipo de reação não me incomodava. Tinha certeza de que Sofia tinha apenas uma vaga noção sobre minhas pesquisas espirituais, uma vez que me conhecia principalmente como sociólogo político. Havíamos nos encontrado em vários seminários onde o tema principal era a resolução da situação cipriota. Não é de se surpreender que ela tivesse dificuldade em entender minha repentina mudança de foco, como eu poderia dedicar minha vida do dia para a noite ao estudo da vida e do trabalho de um curador e místico. Baseando-se na formação sociológica que tinha, enraizado em tradições científicas e positivistas que consideravam qualquer forma de religiosidade como uma projeção patológica da sociedade, era natural que Sofia perguntasse como eu me conectara a Dascalos, Costas e seus grupos de discípulos. Quase podia ouvir seus pensamentos não ditos, pobre Kyriakos. O que foi que lhe aconteceu? Quando visitei Dascalos pela primeira vez, há cerca de 10 anos, eu também duvidava dele, assim como você agora. Mas, com o passar dos anos, percebi gradualmente que estava diante de algo autêntico, que não poderia ser simplesmente desconsiderado com um gesto de mão. Tudo bem, mas onde foi parar a sua objetividade científica? Perguntou Sofia, com um tom de ironia amistosa. Posso garantir que minhas pesquisas não carecem de rigor científico. Apenas estou adotando uma abordagem um pouco mais fenomenológica desta vez, respondi. Expliquei que nunca foi minha intenção explicar ou mal interpretar a visão de mundo de Dascalos, Costas e pessoas semelhantes a eles. Em vez de eu, um acadêmico americano, tentar impor minhas próprias visões preconceituosas sobre a natureza da realidade a Dascalos, deixei que ele mesmo falasse sobre seu mundo. Quando a compreensão dos seus sujeitos de pesquisa é tão diferente da minha, é mais sábio, mesmo que nossas metodologias pareçam científicas, permitir que eles expressem suas perspectivas em sua própria linguagem, segundo seu próprio sistema conceitual. Portanto, procurei não restringi-los com meus preconceitos e parcialidades. Você não acha, Kyriaco, perguntou Sofia pensativa, que o método que você escolheu tem desvantagens do ponto de vista científico? Estou pensando, por exemplo, que seus resultados de pesquisa são puramente descritivos, sem críticas. Muito pelo contrário. Nas conversas que tive com Dascalos e Costas, constantemente desempenhei o papel de Tomé, o incrédulo. Fiz críticas a quase tudo, às vezes, até me senti exagerado em minha resistência. No entanto, me esforçava compulsivamente para justificar tudo o que afirmavam sobre a natureza da realidade. Ao mesmo tempo, talvez tenha sido exatamente a minha postura cética que facilitou minha aceitação entre eles. Sofia continuou a contestar. Então você nunca questionou a visão de mundo deles? Você não apresentou a eles uma alternativa mais científica? Acredite, se tivesse a intenção de contestá-los, não teria conseguido nada com eles. Não poderia ter coletado, em 10 anos, uma enorme quantidade de material sobre esse mundo místico e especial em que Dascalos e seus seguidores vivem e trabalham. Eles já teriam se fechado para mim, diante de um cientista dogmático e inflexível. No entanto, você nunca pensou que não é necessariamente benéfico para você se rebaixar ao nível dessas pessoas, ou, como diríamos nós, sociólogos, se tornar um nativo em nome deles, esquecendo-se de sua identidade crítica como acadêmico? Rebaixamento profissional? Estou justamente falando sobre esses preconceitos. Protestei. Se eu não aceitar a companhia deles, como poderia entender tudo o que quero pesquisar? Ao fazer isso, eu os desvalorizaria de pessoas valiosas a meros objetos de pesquisa, se os rejeitasse por causa da minha ciência. Não acredito.